Todas as crianças. E aí? Tudo bem? Podem vir. Que bom ver vocês por aqui. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Foi tudo bem? Eu quero conversar com vocês. Pode chegar aqui mais perto. Quero começar perguntando uma coisa aqui. Olha só. Os últimos pastores que passaram por aqui andaram perguntando para vocês se vocês gostam de ganhar presente, o que vocês iam fazer se ganhassem um dinheiro, uma série de perguntas desse tipo. Mas agora eu quero saber o seguinte: quem é que gosta quando o papai e a mamãe fica brabo e dá castigo na gente? Quem é que gosta disso? De castigo? Não? Mas tem surpresa agora, vocês não gostam de castigo. Deixa eu contar uma história para vocês. Tem um menino, eu não vou dizer nomes, só vou dizer que tem um menino que ele pegou um garfo uma vez. Ele estava preparando um garfo para colocar numa tomada. Quando o pai dele viu, correu, pegou o garfo. O que é que vocês acham que o pai dele tem que fazer diante de uma situação dessa assim? O que é que vocês acham? Castigo? Vocês acham que ele precisava de um castigo? Uma chinela? Mas ele salvou o filho, é verdade. Agora, por que o menino precisa de castigo? Vocês acham que colocar o garfo na tomada é uma coisa boa ou ruim? Ruim? O que acontece? Exatamente. O garfo absorve a eletricidade e vai passar para a criança, né? Você já tomou um choque no computador? Então tem que tomar cuidado. Você sempre toma choque? Então tem... No chuveiro? Então tem que tomar muito cuidado. Imagine um choque na tomada. Agora vê só. Às vezes a gente precisa de castigo, não é mesmo? Vocês acham isso? Acontece? Precisa? Por que precisa? Para aprender alguma coisa. E vocês acham que Papai do Céu também dá castigo para a gente? Sim? E sabe como é que ele faz? Então deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. E isso que eu vou explicar para vocês aqui é uma coisa que os papais, os adultos, costumam ter muita dificuldade para entender. Mas eu vou explicar para vocês. Presta bem atenção. A gente acha que tudo que é bom vem de Deus. E tudo que é mal vem de quem? Do diabo. Mas será que é isso mesmo? Não. Hoje, a gente vai aprender, eu vou falar, já vou adiantar para vocês o assunto, e eu vou falar um pouco mais sobre isso ali, que existem coisas, os sofrimentos, que também vêm do próprio Deus. Deus também tem controle até sobre as coisas ruins que acontecem na nossa vida. E mais, não só controle. Ele manda algumas coisas ruins para acontecer com a gente. Para quê? Por que vocês acham? Para nos castigar, para que a gente possa aprender. Então, olha só. Para vocês decorarem aqui comigo. O sofrimento também é uma escola de Deus. O sofrimento também é uma forma que Deus ensina a gente. Vocês hoje, pequenininhos, não entendem tantos os sofrimentos, mas eu sei de um que vocês vão saber. Quem gosta de ficar doente aqui? Ninguém gosta de ficar doente. Você gosta de ficar doente? Você fica na cama recebendo comida, essa é boa. Você gosta de ficar doente quando fica em casa, né? Se você estiver doente e estiver vomitando, é pior, viu? Não é assim também não, não é tão fácil não. Doença é um negócio complicado. E vocês sabem que a gente está nos dias de uma doença bem chatinha por aí, não é? E vocês acham que Deus tem controle sobre o Covid? Ou Deus assim está olhando e dizendo, e agora, o que é que eu faço? O que vocês acham? Ele tem controle. E por que ele não manda embora esse Covid?
Porque Ele está nos ensinando através também de uma boa disciplina a todos nós. E a nossa oração, e é isso que eu quero ensinar a vocês hoje, no sofrimento, a nossa oração deve ser assim: Papai do céu, me ensina a aprender rápido. Quanto melhor, mais rápido eu aprender a lição, mais rápido passa o sofrimento. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Você esqueceu? Então tá bom. Então vamos orar agora comigo. Vamos juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos. E eu vou orar com vocês hoje para a gente aprender a ser um bom aluno na escola do Papai do Céu, até no sofrimento. Tá bom? Deus maravilhoso, Pai do céu, nós rogamos a Ti, Senhor, nós pedimos a Ti nessa manhã, que nos ensines. Ensine nossos filhos, Senhor, a olhar para esse mundo, até mesmo nos sofrimentos, e entender que por causa da Tua soberania, o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos trazer, ó Senhor, a sala de aula para aprender as coisas que precisamos aprender. Faz-nos bons alunos, que os nossos pequenos aqui sejam bons alunos da Tua palavra, até mesmo quando o sofrimento alcança. Seja o sofrimento por conta de doenças, por conta, Senhor, dos castigos que nós, como pais, precisamos administrar neles, e muitos outros tipos de sofrimento que acontecem conosco, porque nesse mundo nós teremos sofrimentos, mas isso não significa que precisamos desanimar. Nós podemos saber que aprendendo com o Senhor, a gente pode ficar feliz. Isso, Senhor, ensina aos nossos pequenos, para que eles desde cedo possam aprender essa lição que às vezes é difícil para a gente. É esse nosso pedido, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar lá com o papai e com a mamãe, para a gente continuar a conversar sobre esse assunto tão importante. Mais uma vez, graça e paz, queridos. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Eclesiastes. Nessa manhã, nós vamos expor especialmente o capítulo 7, do versículo 1 ao 14. Mas eu vou começar a leitura do texto a partir do versículo 10 do capítulo 6, porque vai nos ajudar a ambientar um pouquinho o que vem em seguida no capítulo 7. Eu sei que isso já foi tratado pelo reverendo Gustavo na semana passada, mas a gente retoma um pouquinho só para fazer as conexões, tá bom, queridos? Eclesiastes, capítulo 6, versículo 10, até o capítulo 7, versículo 14. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Deus está falando, vamos ouvi-lo. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se que o ser humano, o que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se melhora o coração.
O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. Certamente a opressão faz o sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte, por que os dias passados foram melhores do que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria, havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Vamos orar. Deus, nos ajude, Senhor, diante de um texto tão enigmático, diante de um texto, Senhor, que se mostra com tantos desafios interpretativos. Abra os nossos corações a fim que o Santo Espírito fale conosco. Que seja o Senhor a nos ensinar, que seja o Senhor a nos repreender, que seja a Tua sabedoria a ser ensinada nessa manhã. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, como eu já adiantei para as crianças, sofrimento é uma coisa que certamente incomoda a todos nós. E já estamos aí nos esticando nesse tempo de pandemia, estamos aí esticando a nossa paciência, esticando essa corda do sofrimento que tem abalado a todos nós durante esse tempo que já vai desde março ou coisa do tipo, aqui no Brasil pelo menos, do ano passado. Eu sei que boa parte de vocês, se eu pudesse perguntar, teria muito a dizer das muitas dificuldades que tem passado diante da pandemia, dos sofrimentos realmente que tem sofrido, sejam sofrimentos de ordem financeira, sofrimentos de ordem da própria doença, muitos aqui acometidos. Eu conversava com o presbítero Wellington, que comentava ainda dos reflexos por ter sido contaminado por essa doença, mesmo já agora tendo passado 2 semanas e ainda sentindo os reflexos. Agora, como se não bastasse, né? Como diria minha mãe, além da queda do coice, a gente vem com o chikungunya, com o dengue, e a gente olha para tudo isso e um certo desespero toma o nosso coração. Eu não sei vocês, mas às vezes parece que o coração vai sair da boca. Às vezes parece que a gente olha e diz assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui não? E nós ficamos irados. Outros já perdendo as esperanças, com ansiedades. Quantos que nunca tomaram ansiolíticos, nunca tomaram medicamentos para essa ordem emocional, estão hoje com ele na cabeceira da sua cama, não conseguem acordar, não conseguem dormir sem serem guiados por essas químicas, para de alguma forma terem um certo ânimo para continuar a caminhada. Quantos que já esfriaram a sua fé, que já estão perdidos pelo caminho, diante do sofrimento. Quantos estão revoltados com a igreja, revoltados com o Estado, revoltados com Deus. Esse é um quadro que se revela a todos nós. Quando não, alguns já que perdendo as forças, olham e dizem: quer saber de uma coisa? Não importa mais nada.
se tornam apáticos, deixam até mesmo de acreditar na vida. Ela para de perder o sabor, a importância, o valor. As pessoas perdem seus significados, a vida perde seu significado, e até um certo cinismo toma o nosso coração. E quando perguntados, como é que você está? Está tudo bem, está tudo ótimo. Quando na verdade, não está nada bem, não está nada ótimo. Irmãos, falar de sofrimento em nossos dias tem sido uma constante. E quantas vezes nós temos subido aqui no púlpito para falar sobre isso. E hoje, mais uma vez, vamos tratar desse assunto. O pregador, aqui em Eclesiastes, já havia nos dado o problema das riquezas, e Gustavo falou sobre isso de forma muito cuidadosa, onde a insuficiência desse mundo sem Deus se torna clara quando a gente, mesmo olhando para os valores dessa terra, as riquezas, os prazeres desse mundo, não encontramos o significado verdadeiro para a nossa vida. Mas agora o pregador, ele muda o tom para um novo extremo. Como podemos lidar com o problema das adversidades e do sofrimento? Com a sabedoria que pode guiar os nossos corações diante de tamanha dor, de tamanho sofrimento. E ele faz isso através de alguns provérbios, alguns enigmas, que somos desafiados a tentar interpretar. Os irmãos já fizeram a primeira leitura e já viram que nós temos um desafio aqui. E essa manhã, querendo Deus, nós vamos aprender um pouco mais sobre como podemos aprender no sofrimento. Esse é o título do sermão: Aprendendo no Sofrimento. E o gerúndio é proposital. É porque nós já estamos nesse sofrimento. Nosso chamado hoje é a viver essa vida aprendendo no sofrimento. E hoje eu convido você a sentar na cadeirinha da escola do sofrimento. E a gente tentar entender como podemos lidar com isso. Eu fiz a leitura dos versículos 10 a 12, exatamente para nos ambientar um pouco nesse assunto. Por quê? Porque aqui nós encontramos algumas declarações interessantes do pregador. Salomão nos fala, em primeiro lugar, que tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. Isso é uma forma dele dizer, no final das contas, o seguinte: você está vendo esse mundo, você está vendo essa realidade, isso não passou a existir quando você nasceu, não. Isso aqui não começou quando você chegou aqui nesse mundo, não. Isso tem tempo. Para ser mais exato, o Deus que criou todas as coisas, deu nome, deu direção, deu significado, deu sentido para esse mundo, muito antes de você ser qualquer coisa. Você entrou nessa história, mas ela já estava acontecendo, e você precisa ser lembrado disso. Por quê? Ele diz: porque nós sabemos quem é o homem, e que ele não pode com alguém que é mais forte que ele. E quem é esse alguém mais forte do que o homem? É o próprio Deus. E aqui Salomão já nos ajuda a como que colocar a foto ou uma pintura numa moldura. Ele nos está dando a verdadeira moldura para olhar para o sofrimento que ele vai falar daqui a pouco. E a primeira moldura que nós somos convidados a olhar é a soberania de Deus. É olhar que tudo que existe já foi determinado pelo próprio Deus. Isso aqui não é um lugar caótico, onde as coisas acontecem meio que do nada. Não. Nós chegamos aqui e já tinha alguém planejando o assunto. E sabe o que é o pior? É que não dá para lutar com esse alguém. E esse sempre é um desafio, não é mesmo? No meio da nossa revolta, a gente às vezes pensa que pode lutar com Deus. E Jacó aprendeu da pior forma, não é mesmo?
gente pensa que pode lutar com Deus. E que como se, de alguma forma, a gente pudesse encontrar algum lapso, algum probleminha nos planos de Deus e dizer assim: Deus, o Senhor não pensou nisso aqui, eu estou pensando, agora resolva. Tolice. O pregador quer nos convidar a entender que no final das contas, tentar lutar com Deus é bobagem. Sabe por quê? Ele explica. Pois quem, veja o versículo 12, pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida? Quem sabe? Quem pode dizer, isso aqui é bom, isso aqui é mal? Como é que a gente pode definir esses termos? Sabe qual é o problema disso? É que definir que tal coisa é boa ou tal coisa é má exige de nós um conhecimento que simplesmente nós não temos. Eu explico. Falei para as crianças aqui. Uma criança que esteja olhando para um papai brabo, né, crianças? Dizendo assim: você não pode fazer isso, vai ficar de castigo. Ela certamente, se você perguntar para ela, você vai perguntar: você gostou? Isso é bom ou mal? Ela vai dizer o quê? É mal. Mas uma criança que está com um garfo, prestes a espetar uma tomada, e seu pai impede disso através de uma reclamação, através de uma palmada, o que seja, faz isso para o bem daquela criança. Mas eu só vou saber disso se eu tiver conhecimento além daquele específico que nós acabamos de falar. Agora vamos pensar em termos mais grandes, ou maiores, desculpe. Em termos mais amplos para a nossa vida. O sofrimento tem uma tendência a nos levar, o nosso coração, a olhar para a nossa vida por aquele período que nós estamos sofrendo. Nosso coração se apequena diante das situações, e nós olhamos para o sofrimento e pensamos que aquilo é tudo. Isso é tudo, é tudo. E hoje o pregador nos convida, pelo Espírito Santo, a dar alguns passos para trás. Já fez isso? Olhou para trás? Vamos tentar ter uma ideia do todo. Mas simplesmente eu e você não podemos ter uma ideia do todo por nós mesmos, a não ser que alguém nos apresente a ideia do todo. Então hoje eu convido você a confiar na palavra de Deus. Eu convido a você a olhar para o que Deus tem para dizer para você hoje. E mesmo diante do sofrimento que você possa estar passando, dizer: Senhor, fale comigo, porque eu quero ter uma ideia do todo. Porque eu não sei o que é bom, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Portanto, o versículo 1 ao 4 do capítulo 7 nos dá o primeiro agrupamento de enigmas, que são extremamente curiosos, porque fala da morte. Fala desse assunto que geralmente nós não gostamos de tratar, e que quando tratamos dele, sempre é com pesar, com dor, com luto. E o pregador nos convida a olhar para a vida e verificar algumas coisas muito curiosas sobre nós mesmos. E o primeiro contraste é: um bom nome, uma boa fama, uma boa reputação é melhor do que um bom perfume. Em termos de nossos dias, a gente poderia dizer assim: um bom nome é melhor que uma Ferrari. Nos tempos do Antigo Oriente Próximo, os tempos de Salomão, perfumes eram extremamente caros, porque o processo de extração, para que você realmente pudesse ter um perfume, a pureza ali, para que isso pudesse ser usado, era um processo caro, um processo que levava tempo. Nós não tínhamos todos esses aparatos tecnológicos que nós temos hoje. Portanto, perfume era coisa de rico. Somente quem tinha muito dinheiro poderia usar
perfumes. E muitas pessoas, inclusive, juntavam. O que Salomão está nos dizendo é que, apesar do dinheiro poder comprar um bom perfume, quem tem dinheiro pode fazer isso, não há dinheiro que compre uma boa fama. Não há dinheiro que compre uma reputação. Você pode até tentar. Você convida aí, você contrata, né, uma empresa de publicidade, de marketing digital. O pessoal vai botar sua foto, uma frase de efeito. Mas você sabe, é só um vacilinho e o cancelamento já pegou você, não é mesmo? Quantos exemplos nós temos por aí pelas redes sociais? De pessoas que estavam aí com fama e de repente caíram no desgosto do povo. E até coisas curiosas. Há pouco tempo o pessoal estava cancelando, eu não sei agora qual foi a princesa da Disney, não sei se minha esposa vai me ajudar. Foi Branca de Neve, Cinderela, quem é que foi? Não, mas da Disney. Teve alguma da Disney aí que andaram cancelando. Eu sei que o da Branca de Neve, eu tenho certeza, porque quando você coloca para assistir, aparece uma mensagem dizendo assim, olha, a Disney não concorda com o que está nesse desenho, mas entendemos que você pode assistir, mas tome cuidado com seus filhos. Até que a Branca de Neve foi cancelada. Será que nós não seremos também? É difícil manter uma reputação. E o que o pregador nos explica, para deixar isso ainda mais claro, no versículo 1 ainda, que é exatamente por isso que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós não temos história, nós não temos reputação, nós não temos fama, nós somos apenas bebês, acabaram de nascer. Não tem muita coisa para ser contada a nosso respeito. Mas e no dia da morte? É no dia da morte que as coisas são reveladas. É no dia da morte que a nossa história é contada. E ela é pesada. E é nessa hora que os assuntos mais banais são deixados de lado e as prioridades surgem. Porque nós somos levados a pensar, de fato, que de muito diferente de um perfume que você pode colocar e ele logo evapora, perde o seu efeito, ou qualquer outra coisa de luxo que você possa imaginar, um bom nome é levado conosco, é conectado conosco na morte e para além da morte. Considere a casa de luto, versículo 2. É lá na casa de luto, aqui eram lugares, eram construções onde ficavam os mausoléus, né, onde as pessoas eram levadas, aconteciam os velórios, na nossa tradição, né, fazendo aí uma adaptação. E é exatamente a conversa de velório que Salomão diz que é mais interessante do que aquela conversa de banquete, de festa. Porque na festa, todo mundo é muito bom. Todo mundo fez muito certo. Mas quando nós encontramos com a morte, ainda que por um período as pessoas finjam, no final das contas, as coisas vão surgindo. E os exemplos que deixamos é que realmente vão nos tornar, ou vão levar, de fato, a nossa história. Nós não vamos conseguir mais esconder. Não vai dar para mais mascarar nada. Por isso, a boa fama é melhor que o perfume. O lugar da morte, esse momento que nós somos levados a refletir sobre a perenidade da vida. Refletir sobre o quanto somos limitados no tempo que temos hoje. É um lugar de sabedoria para nós. É um lugar onde precisamos entender as prioridades da vida. As prioridades da vida. E é por isso que o pregador sabe que quando a tristeza vem, a mágoa, como ele chama no versículo 3, ela faz muito mais sentido que esse riso, essa alegria boba.
A alegria do palhaço. A alegria do palhaço é uma alegria que esconde a tristeza, mas ela não consegue mudar o que acontece. Vocês sabem. O clown, né, como alguns chamam, né, termo em inglês, o clown ou o palhaço, ele tem como função trazer alegria, uma alegria muitas vezes boba para as pessoas, para a sua audiência, por pior que seja a situação que elas estejam passando. E o pregador olha para tudo isso e diz assim: qual o valor desse riso? Quando ele é apenas um riso disfarçado. Qual o valor de uma foto no Instagram ou no Facebook, sorrindo, quando a tristeza toma o coração? Salomão diz: olhe para aquilo que está mais profundo. É por isso que é melhor a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se melhora ou melhora o coração. Qual é o raciocínio dele aqui? Salomão quer nos mostrar que o sofrimento tem propósito. Salomão quer nos mostrar que a perenidade, a pequenez, a finitude da nossa vida não foi dada a nós simplesmente do nada. Não. Eu e você somos levados a refletir sobre a vida quando olhamos para a morte. Isso era uma coisa tão interessante dentro de algumas ordens monásticas medievais, e até ouvi dizer que tem alguns grupos medievais, ou melhor dizendo, alguns grupos católicos que ainda hoje fazem uso dessa estratégia, que alguns desses padres, desses monges, nos seus monastérios, usavam os crânios de seus antigos mestres, já, claro, tendo sido sepultado, tendo morrido, ao invés de deixá-los em algum mausoléu, enterrá-los, eles pegavam o crânio e colocavam em cima de suas mesas. Mórbido, não? Mas tem uma coisa aí. E quando ele olhava para os seus mestres ali, já mortos, eles lembravam que eles também um dia estarão da mesma forma. E sabe o que isso nos traz? A certeza de que precisamos refletir o valor da vida. Afinal de contas, se eu chegasse a você e dissesse assim: olha só, você tem uma semana de vida, nem mais, nem menos, 7 dias. O que você passaria a fazer? Quais seriam as suas ações durante esses 7 dias? A quem você pediria perdão pelas suas ofensas? Quem você iria ligar para se encontrar pela última vez? O que você diria aos seus filhos que não te veriam mais? Salomão deseja entrar no mais profundo realmente do nosso coração, para que possamos refletir sobre coisas que geralmente nós não gostamos de refletir. Ninguém gosta de pensar na sua morte, mas Salomão deseja que nós sejamos lembrados que pensar na morte não é algo tolo. Tolo é achar que nós podemos viver como quisermos, como se não fôssemos nos encontrar com essa morte. Não se engane, não se engane. Sim, pode ser que você tenha apenas 7 dias. Isso é real. Pode ser que você tenha 7 anos. Pode ser que você tenha 70 anos. Ninguém o sabe. Porque, como ele já nos disse, ninguém pode medir o tempo do homem. Só Deus. E hoje, o Deus que pode fazer isso, está nos fazendo lembrar que se vamos encontrar com a morte, seja amanhã
ou daqui a 70 anos, tratemos essa vida da forma como realmente Ele deseja, na sabedoria que Ele nos dá pela sua palavra. A morte, a finitude da vida e o sofrimento se tornam professores um tanto quanto difíceis de lidar, mas que são professores da nossa vida, porque Deus nos ensina pelo sofrimento. Não se engane, o sofrimento, como disse C.S. Lewis, é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Precisamos confiar em Deus e não nesse mundo, e não no tempo que nos resta. Nossa confiança precisa estar para além das coisas dessa vida, porque afinal de contas, até no sofrimento há propósito. Versículo 7, melhor dizendo, versículo 5 ao versículo 7, o pregador continua a nos dar alguns ensinamentos dessa vida. E agora ele nos fala do perigo do louvor próprio, dos elogios. Veja comigo. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. Certamente a opressão faz o sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. O pregador agora deseja nos mostrar que os sofrimentos dessa vida também envolvem, muitas vezes, o padecer pelas repreensões dos nossos erros. E que muitas e muitas vezes nós não gostamos de ouvir os nossos erros, não é mesmo? Preferimos os elogios tolos, a canção dos tolos, como ele diz aqui. E aí está o engano. Aí está a insensatez. Precisamos aprender a ouvir críticas. Precisamos aprender a ouvir exortações. Precisamos aprender a ouvir que estamos errados. Somos chamados à humildade nesse sentido, porque precisamos ser lembrados que elogios falsos só nos deixam na falsidade, no engano. Imagine, por exemplo, um irmão que estivesse aqui cantando, desafinado, não consegue acertar uma nota. E aí o pessoal dissesse assim: hoje você cantou bem demais, foi bom, agradou os ouvidos. O que iria ser estimulado nessa pessoa? Eu vou continuar cantando. E sendo enganado, até que finalmente talvez alguém descubra, ou alguém finalmente tome coragem, e como aquela criança que disse que o rei estava nu, anuncie: tu não canta é nada, sai daí, estás passando vergonha. Mas dói, não é mesmo? Dói saber que alguma coisa que talvez nós tenhamos dedicado algum tempo, dói saber que alguma coisa que talvez nós desejemos fazer bem, não fizemos. Mas Salomão quer nos lembrar que pior é fazer isso e ainda receber elogios tolos. Dói, mas é melhor assim. Porque no final das contas ele diz: essa risadinha tola dos elogios é como o crepitar dos espinhos. Expressão difícil aqui para a gente entender o contexto, mas basicamente pense o seguinte: uma fogueira, aqueles estralos da fogueira queimando a madeira e queimando espinhos, às vezes colocados ali, esse queimar que dura poucos segundos, anunciados apenas pelo barulho. Coisas assim. Que valor tem isso para o fogo? Isso não vai aquecer mais o fogo. Isso não tem valor algum.
Ele diz, é como isso. Afinal de contas, tudo isso é vaidade. É correr atrás do vento. Porque nós podemos corromper os nossos corações por esses elogios falsos. Portanto, é melhor sofrer a repreensão. É melhor sofrer com a reprovação. Eu me recordo de um teólogo, um filósofo que eu leio, e que o primeiro doutorado que ele tentou fazer, ele foi reprovado. Tinha bolsa, ele é americano, foi estudar na Alemanha, com um dos maiores teólogos da época. Estudou 4 anos, chegou na banca do doutorado, foi dito a ele que ele reprovou. Ele viveu o pior tempo da vida dele. A tristeza de saber que foi incompetente. Foi insuficiente. Mas ele mesmo reconhece que essa reprovação impulsionou ele a estudar coisas que ele jamais teria estudado sem essa reprovação, e que levou ele a produzir uma segunda pesquisa que fez com que ele ganhasse diversos prêmios. Ele hoje, inclusive, considerado ainda vivo, considerado um grande filósofo, um grande teólogo, mas ele reprovou. E quantas outras histórias nós sabemos de pessoas que tentaram e não conseguiram. Porque a repreensão sábia, ela nos edifica. E aqui no nosso contexto, queridos, no contexto eclesiástico, no contexto da igreja, da comunidade, nós somos levados sempre à repreensão. Aqui estou eu repreendendo os irmãos. E minha oração é que com bons ouvidos vocês possam ouvir e receber com abertura do coração a exortação da palavra de Deus. Receber críticas construtivas é um chamado para a gente, até mesmo quando elas não são tão construtivas assim. Esteja com os olhos atentos e os ouvidos abertos. Versículo 8 a 10, ele continua a nos dar mais algum entendimento sobre essa vida, e dessa vez o problema da paciência e da ira. No meio do sofrimento, é comum ficarmos impacientes. No meio do sofrimento, a ira muitas vezes toma o nosso coração, e não é fácil manter a calma. Ele diz, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte, porque os dias passados foram melhores que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. A ansiedade, a impaciência muitas vezes toma conta do nosso ser, e deixamos realmente passar a ideia de olhar para a vida achando que ela vai passar sem que nós tenhamos sequer consciência do que acontece conosco. É por isso que ele diz, tenha paciência, porque melhor é o fim do que o princípio. O que o pregador está dizendo para a gente aqui é o seguinte: está sofrendo? Está doendo? Calma, não chegou o fim. Não chegou o fim. Porque o fim é sempre melhor. Mas pastor, tem gente que morre. E nós já vimos, e até já cantamos, que a morte não é um problema para o crente. Encontrar-se com a morte para nós não é uma situação da qual precisamos estar desesperados. Não. É certo que encontraremos com ela. Mas é certo também que em Cristo, com Deus, nós podemos olhar para a morte, não com medo, mas com a certeza de que o final é melhor que o começo. Por isso não se apresse em ficar irado. Cuidado com o seu coração. Cuidado com a revolta que você permite que tome o seu coração. E muitas vezes isso é
reproduzido em frases mais ou menos das seguintes: no passado era melhor. Quando eu não tinha isso, era melhor. Antes de casar, eu estava melhor do que agora. Rapaz, sem esses meninos aqui nessa casa, dava para a gente ter feito outras coisas, não dava não? E pensar como se, aquela história, né, se tal coisa acontecesse, outra coisa aconteceria. Esse tipo de raciocínio, diz o pregador, é perigoso. Porque você não tem condições de fazer isso. Você não tem condições de saber, de fato, o que aconteceria se no passado outras escolhas tivessem sido feitas e uma outra história tivesse sido desenrolada. Você não tem como saber. Tome cuidado com esse olhar saudosista para o passado. E os mais velhos costumam pensar assim, não é mesmo? No meu tempo era diferente. Aí talvez o netinho mais esperto, mas não tinha celular, né, vovô? A gente precisa tomar cuidado com esse saudosismo do passado, como se pensássemos que o passado redime. Não. Problemas, pecados, sofrimentos sempre estiveram conosco, desde a queda do homem. Não é sábio, diz o pregador, fazer esse tipo de pergunta. Mas quer saber? O sofrimento deveria nos fazer perseverar, aumentar a nossa paciência. Preste bem atenção aqui. Como eu disse lá no começo do sermão, nós estamos aí esticando 1 ano e meio, quase, daqui a pouco a gente já chega a 2 anos de pandemia. Nós somos desafiados a aumentar nossa paciência. Nós somos desafiados a aumentar nossa longanimidade. Por quê? Porque está nos planos do Senhor. E Ele sabe melhor que a gente do que está acontecendo. Versículo 11 e 12 continua a nos mostrar a importância da sabedoria. Porque a sabedoria é verdadeira, como a terra que você mora, o lugar que você mora, onde você habita, aquilo ali onde você estabelece sua vida. Você é chamado também a estabelecer sua vida na sabedoria, porque isso é proveitoso para os que vivem, isso que vem o sol, os que vivem debaixo do sol. Ter a sabedoria nos dias maus nos ajuda a lidar corretamente com os problemas. Precisamos orar por sabedoria, aprender de Deus sabedoria, instrução, e como que um músculo do coração, e aí eu falo do coração espiritual, um músculo que precisa ser ensinado a agir, a fazer, e precisamos exercitar esse músculo, para que ele possa, nesse exercício, estar preparado para os dias maus. A sabedoria é esse exercício. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando alguém milita, né, na área das artes marciais, essa pessoa geralmente ela treina para aprimorar, aperfeiçoar a sua posição, né, o seu chute, o seu soco, o que seja. Mas não só isso. Existe um caminho, um alvo, um objetivo em todo mundo que faz arte marcial, seja ela qual for. Ele precisa adquirir uma memória muscular de tanto repetir aquele exercício. Na verdade, quase todos os esportes é assim. Você precisa adquirir uma memória muscular para que isso, de uma certa forma, fique tão entranhado que você comece a fazer sem nem pensar no movimento mais. Você faz isso, por exemplo, dirigindo. No começo, quando você começa a dirigir, você diz: como é que eu vou dar conta de passar a marcha, apertar na embreagem, olhar para o retrovisor, dar a seta e ainda responder à esposa? Esse eu não aprendi ainda.
memória muscular. Os que dirigem já há mais tempo sabem disso. Você não pensa que está dirigindo. Na verdade, inclusive, você às vezes esquece, não é mesmo? Essa memória muscular, feita, portanto, através de vários exercícios repetidos, é como a sabedoria no coração, que quando encontra o lar do nosso coração e o músculo da sabedoria bem exercitado, faz com que em momentos de sofrimento, em momentos em que nós não queremos pensar nessas coisas, assim mesmo nós vamos pensar, porque o nosso músculo já adquiriu a memória da sabedoria do Senhor. E onde é, queridos, que nós vamos encontrar a sabedoria de Deus, senão na sua palavra? O que eu estou dizendo no final das contas, sabe qual é o exercício que você tem que fazer todos os dias, para que mais e mais você esteja com a sabedoria no seu coração, para que quando vierem os dias maus, você tenha o que pensar, você tenha o que dizer e como agir? Aquilo que Deus revelou aos seus, aquilo que Deus instruiu a nós. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, e Ele fala na sua palavra. Nós não cremos que Deus vai chegar para você e vai dizer assim: olha, faça isso, faça aquilo outro. Deus não faz isso, tá, gente? Isso é um perigo muito grande no nosso coração, porque a gente começa a imaginar a voz de Deus, e aí a coisa fica complicada, atribuindo a Deus coisas que Ele não falou. Mas eu posso lhe garantir que tudo que está aqui foi Deus quem disse, sem dúvida nenhuma. E muitas vezes nós dizemos: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Meu amado irmão, você quer ouvir a voz de Deus? Está aqui, leia a sua palavra. Como já disse um outro por aí, você quer ouvir a voz de Deus audível? Leia a Bíblia em voz alta. E você vai conhecer a sabedoria da palavra do Senhor. O texto conclui, versículo 13 ao 14, nos lembrando do que ele começou a nos falar a respeito da soberania de Deus. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Nós somos chamados a olhar para tudo isso. Nós somos chamados a experimentar as coisas dessa vida, e o livro de Eclesiastes é um grande convite a saber como experimentar a vida. E esse experimentar a vida significa celebrar quando é momento de celebrar, mas também de reconhecer que é tempo de luto, que tem hora que é momento de chorar mesmo. E você não tem que fingir, você não tem que fugir do sofrimento, você não tem que fugir do choro, porque quem pode endireitar o que Deus fez torto? Ou quem pode trazer a solução de uma doença pandêmica, quando Deus é que enviou ela? Quem pode fazer isso? Ninguém. Essa resposta é clara. O mundo, portanto, não é torto por acaso, queridos. Nós vivemos num mundo quebrado. Nós sabemos disso. Nós vivemos num mundo mau. O Novo Testamento diz que o mundo jaz no maligno. Mas calma. Isso não significa que esse mundo pertence ao maligno. Cuidado com isso. Esse mundo está quebrado, mas está quebrado porque Deus assim planejou na sua santa soberania, da qual, veja o final do versículo 14, nós não podemos nem descobrir do que se trata. Há uma limitação nossa de conhecimento. Eu e você não podemos saber as coisas desse mundo, porque Deus assim fez, misteriosas. Está quebrado. Quem pode resolver isso? Salomão não sabia, ele não tinha o conhecimento todo. Hoje nós temos.
Aí está Jesus. É exatamente quando olhamos para o mundo quebrado, é exatamente quando olhamos para o mundo torto, que entendemos a necessidade da vinda do Cristo. Porque é exatamente Jesus que veio desentortar aquilo que estava torto. E as crianças sabem muito bem disso, né, crianças? Do homenzinho torto, que andava num caminho torto, morava numa casinha torta, e até a vida dele era torta. Mas o que aconteceu com ele, hein? Né? Ele se encontrou com a sabedoria. E tudo que era torto, Jesus, vamos lá, crianças. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Exatamente. Tudo que era torto, Jesus endireitou. Queridos, nós somos chamados a olhar para esse mundo torto e lembrarmos que ele não vai ficar torto. Esse não é o fim das coisas. Nós somos chamados a olhar para esse sofrimento e sabermos que ele não é o final. Que o Senhor Jesus Cristo veio para nos dar a certeza das alegrias desse mundo, mas na convicção de que ela não é a última alegria da vida. Celebre, mas saiba que essa celebração nem se compara para aquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória e buscar-nos para o seu reino final. Aí vamos celebrar, e você não vai nem pensar que o sofrimento dessa vida pode se comparar às alegrias futuras. Mas pastor, está doendo, e é real. Eu sei, meu irmão. Eu sei, minha irmã. Eu sei que está doendo. Eu não estou dizendo a você que finja que não está doendo, porque até agora tudo que eu falei para você é: não finja. O sofrimento é real. Mas lembre-se, não esqueça, que a realidade do sofrimento está em harmonia com a realidade dos planos de Deus. O sofrimento que você sofre hoje é tão real quanto os planos redentivos do Deus Criador, que enviou seu Filho Jesus para sofrer em nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia, e que agora reina em grande glória à destra de Deus Pai, onde nós já reinamos com Ele e habitaremos futuramente com Ele, fisicamente, na sua glória, onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais pranto, não haverá dor e não haverá Covid-19. Vamos aprender a sofrer. Vamos aprender a lidar com o sofrimento. Eu desafio você, nessa manhã, a olhar para o sofrimento com novos olhos, com os olhos da sabedoria do Senhor. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Pai, por essa exortação da Tua palavra, por esse entendimento que o Senhor nos concede diante do sofrimento, das adversidades, em especial por Jesus Cristo, que veio para desentortar o que estava torto. E na esperança que temos, verdadeira, de que a morte não é o fim, que esse sofrimento, por pior que ele seja, não se compara às alegrias do reino de Deus. Ajude-nos, Senhor, a perseverar, a resistir e a lidar com o sofrimento de forma sábia, glorificando a Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém.